E a liberdade de imprensa no mundo está no nível mais eu adoro o meu TP, sabia? Eu gosto muito. Eu gosto demais do meu TP. Essa daí travou tudo agora. Travou. Aí eu até falei assim, imprime a pauta, deixa o papel então, aqui. Eu embaralho, né? Deixa o papel aqui, porque daí acontece isso, eu pego e leio, né? Eu pego e leio. Mas também falar e não falar dá na mesma coisa. É igual ouvir falar com a produção desse programa, é igual falar com um político em manifestação da Paulista. Não vai adiantar bosta nenhuma. Né? Não vai mudar nada. Então vamos lá, a liberdade de imprensa no mundo está no nível mais crítico em 25 anos. Segundo dados do ranking mundial da liberdade de imprensa, que é o relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras, que mede as condições para o exercício do jornalismo em nível global. Será que é o jornalismo na Rede Globo Televisão? É porque lá tá fácil, né? Desce aí que eu não terminei aí. Volta um pouquinho aí. Isso aí, nível global. O Brasil melhorou 11 posições desde o ano passado e 58 desde o ranking de 2022, conquistando, se é que isso é uma conquista, né? A 52ª posição, para quem não entende, 50ª, na 52ª posição, entre 180 países avaliados. Apesar disso, segundo a ONG, ainda que o ambiente contra jornalistas no Brasil esteja menos hostil, eu não sei para quem, existem fatores que afastam os índices brasileiros de resultados ainda mais satisfatórios, como o uso frequente do chamado assédio judicial, que acontece quando processos na justiça são utilizados de forma meramente intimidatória. Com a melhora no ranking, o Brasil superou a posição dos Estados Unidos, que fez o movimento no sentido contrário, perdendo 7 posições desde o levantamento passado, chegando ao 64º lugar global. Para quem não entende, 64. E cabe lembrar isso, que os Estados Unidos estão passando por uma onda de assédio judicial contra jornalista danado. Eu até entendo os Estados Unidos perderem posição no ranking. Eu só não entendo o Brasil ter melhorado, porque aqui não mudou porcaria nenhuma, a coisa só escala. E falando em liberdade, o juiz do 6º Juizado Especial Cível de Brasília, Júlio César Lérias Ribeiro, indeferiu, ou seja, não aceitou o pedido para determinar a exclusão imediata da publicação do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, que envolve a reação de Janja ao ver Lula abraçar e tirar foto com uma apoiadora. Na legenda, Nicolas escreveu o seguinte, aspas, "E o medo de perder as viagens de luxo?" Fecho aspas. O caso aconteceu durante a festa de 46 anos do PT, no dia 7 de fevereiro, e a imagem viralizou por causa de uma possível bronca de Janja, mas leitura labial aponta que a primeira-dama teria alertado Lula de que ele não poderia tirar foto porque havia sido submetido a uma cirurgia de catarata dias antes, como se tivesse a ver uma coisa com a outra também. A apoiadora que aparece no vídeo ao lado de Lula é a mulher trans Manuela Tyler, do PSB, suplente de vereadora de Juazeiro, na Bahia. Ela ingressou com uma ação contra Nicolas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na qual pedia a remoção da publicação e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30 mil, já que alegou que foi alvo de inúmeros comentários de cunho transfóbico, além de ser desumanizada, tratada no masculino e chamada por termos pejorativos e degradantes, sendo alvo de discurso de ódio explícito.
O juiz negou o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata exclusão da publicação de Nicolas e argumentou que, aspas, não há qualquer referência à transexualidade da autora ou incitação a discurso de ódio. Fecho aspas. Por um lado, a gente vê um juiz de primeira instância fazendo o direito valer. Mas, na alta cúpula do judiciário, segundo o Globo, depois de pedir a inclusão de Romeu Zema no inquérito das fake news por conta da postagem de um vídeo satírico em que era retratado como fantoche, o ministro Gilmar Mendes tem pressionado o panaca-geral do regime, Paulo Gonet, a dar aval à sua iniciativa. Mas a ofensiva do ministro do STF de enquadrar o pré-candidato do Novo à presidência enfrenta resistência na cúpula da PGR. Gilmar tem insistido para que Gonet atenda a seu pedido, mas o panaca-geral do regime vem sendo aconselhado a não fazer nada e deixar o assunto morrer. Ou, caso decida atender Gilmar, integrantes de sua equipe já sugeriram que ele deixe para algum subordinado o ônus de assinar o parecer favorável ao pedido do ministro, como uma forma de se distanciar do episódio e tentar se blindar das críticas que certamente virão. E, por fim, nesse assunto de falta de liberdade, nesse ambiente de censura, brasileiros que tentaram consultar as previsões de investidores estrangeiros sobre a eleição presidencial de 2026 aqui no Brasil, o fim de uma guerra ou o resultado de jogos de futebol, encontraram uma barreira imposta pelo governo Lula. Por determinação do Ministério da Fazenda, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, notificou prestadoras de internet para bloquear plataformas como Polymarket e Cauchy, que são usadas em outros países para negociar contratos sobre eventos futuros. A medida apresentada pelo governo Lula como combate a apostas ilegais impede brasileiros de operar nessas plataformas e censura informação a quem só queria consultar as tendências indicadas por essas plataformas. O bloqueio atinge 27 sites de mercados preditivos. Mesmo quem não comprava contratos nem apostava em eventos futuros, conseguia navegar pelas plataformas, acompanhar cotações e ver como os participantes desses mercados avaliavam a probabilidade de acontecimentos políticos, econômicos, esportivos e culturais. A decisão de censura foi tomada depois de uma nota técnica da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que enquadrou as plataformas de mercados preditivos como exploração ilícita de aposta de cota fixa. Na sequência, o Conselho Monetário Nacional publicou uma resolução para vedar a oferta e a negociação de contratos derivativos vinculados a eventos esportivos, jogos online ou acontecimentos de natureza política, eleitoral, social, cultural e de entretenimento. O governo Lula afirma que a medida busca proteger consumidores, evitar perdas financeiras e reduzir a exposição das famílias a plataformas de apostas não autorizadas. E aí, João, ele também daqui a pouco vai proibir a Márcia Sensitiva de aparecer nos programas de televisão, não é? Pois é, exatamente, tem que proibir a Márcia também, porque ela faz as suas previsões, algumas dão certo, algumas não, normalmente aparecem os vídeos das que se concretizaram, né, os outros acabam sendo esquecidos. E tanto a Polymarket quanto a Cauchy, né, salvo meu juiz, essa é a pronúncia, essa Cauchy ela foi criada por uma brasileira, inclusive, e ela foi bastante, né, enaltecida um pouco menos no Brasil, mas no exterior, ela fez seu estudo no exterior, então foi uma brasileira que criou, né? E esse mercado tem no mundo todo, né? Principalmente nos Estados Unidos, você faz as apostas, né? Quem vai ganhar, e por uma coincidência temporal gigantesca, né, Pavinato? Foi só o Flávio Bolsonaro começar nesses mercados de aposta, enfim, estar à frente do Lula,
que é o governo Lula. Eu imagino que isso foi só uma coincidência temporal. Aí ele foi para cima e proibiu realmente as pessoas de fazerem uma espécie de trade, né? Trade ali, uma operação financeira, mas numa situação concreta. Ó, o Trump vai falar tal coisa, o Bolsonaro vai ganhar, o Lula vai ganhar, então não vejo porque proibir é mais uma censura. E a liberdade de expressão me estranha muito essa pesquisa que você mencionou, esse apontamento, né, esse estudo, no sentido de que ela melhorou no Brasil. Não melhorou em nada, pelo contrário, né, vem piorando. Você vê declarações de ministros, de juízes, né, do Supremo a todo instante contra jornalistas. O Gilmar Mendes já processou alguns jornalistas e incrivelmente ele ganha, né? No judiciário você tem uma hierarquia ali que tem, né, uma certa subserviência, né? Por que não vassalagem aos juízes do Supremo? Mas ainda na primeira e segunda instância a gente ainda tem bons juízes, né? Vira e mexe a gente se depara com bons juízes, mas infelizmente vão ficando cada vez mais raros, considerando o exemplo da Corte Máxima, né? Uma corte composta especialmente de advogados, né? Nada contra os advogados, eu também sou advogado, mas no sentido de que não tiveram uma carreira jurídica e são indicados pelo quinto. Não me oponho à indicação pelo quinto constitucional, mas acaba que é aquilo que se diz, né? Pô, o escritório de advocacia, na verdade, nunca foi fechado, né? O juiz vai lá e acaba sendo fazendo de alguma forma, um grande lobby, é o que se denuncia. E só para fechar a questão do assédio judicial, né? Teve o tal do assédio judicial que cresceu muito. Vai lá a moça, né? A moça trans ou homem trans, não sei, processa o Nicolas porque ele fez uma piada com o Lula e com a Janja, né? Que não tinha nada a ver com essa moça, né, com essa pessoa ali, que ela só estava na foto, e evidentemente que ali no argumento da Janja, a leitura labial fala, não, a Janja não questionou o Lula, né? Ninguém vai falar assim diante da câmera, né, dá um ataque de ciúme, normalmente você usa subterfúgios ali do casal, ó, senta aí que você operou glaucoma, catarata, não sei o que ele operou, falou, senta que você não pode tirar foto, que não faz sentido nenhum, ela evidentemente é notório que ela estava com ciúmes ali, o Nicolas fez com uma horda de fotógrafos da imprensa na frente, aqueles flashes. Só a moça não pode. Só não podia a mocinha com o celular. Porque vem aqueles canhão de luz do fotógrafo, pode. A mocinha não podia. Não, daquele que persegue o Lula, acho que é stalker, né? Que onde o Lula vai, às vezes até no banheiro é capaz dele entrar junto e tirar foto do Lula ali. Qualquer imagem do Lula tá aquele fotógrafo oficial dele o perseguindo, tirando fotos, que sabe-se lá onde saem essas fotos, e sabe-se lá a remuneração dele via erário. Então, é bastante lamentável. E o outro ponto, só para realmente fechar de vez... Não, é que você veja que esse palco aí, põe o palco aí, Alemão. Enorme. O palco tem uma estrutura de jogo de luz, porque você vê quando um se movimenta, faz sombra no de trás. Então ele tem uns spots de luz gigantesco na cara, aí é o celular da coitada que não pode. Olha só. Olha que palhaçada uma coisa dessa. Ela vai dar uma bronca nele, né? Sendo que a autoridade... Nada, é um casal ali, na Clotilde, intimidade, né? Mas o líder da coisa a toda, bruxa do 71. em tese seria ele, né? O líder ali. E aí só para fechar o ponto do Gilmar Mendes pressionar o Gonê, acho que talvez essas notícias ventiladas na mídia, né? Mas ele é uma espécie de dono do Gonê, né? Ele manda no Gonê. Acho que o Gonê pode adotar a estratégia astronauta, né? Ele fala, como eu não quero assinar, eu vou ali no banheiro, então assina outro do MP aqui, assina rapidinho da PGR, e aí o Gilmar Mendes e a PGR finalmente vai contra o Zema para favorecer o Gilmar, o que por si só é uma coisa... olha só o cenário, um político, né, que não tem mais cargo, faz um vídeo lá criticando um juiz. O juiz vai dar entrevistas num monte de meios de comunicação, falando que é um absurdo, não sei o que tem que processar, que a PGR tem que agir. Tá tudo errado. Tudo errado. Aí você veja, a trans, né, ela devia ter processado a Janja. Sim. Né? Porque quem agiu com certa discriminação, a presença dela ali, foi a Janja. Mas esse povo é tão tapado, e nota-se que não existe nenhum pingo de transfobia quando a gente vê uma realidade dessa. É que nem o caso, Caivano, da Cássia Kiss, né? Que falou para ao alegadamente trans, que estava no banheiro feminino, no shopping lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Vai usar outro banheiro. Aí ele falou assim, estou sofrendo transfobia porque a Cássia Kiss não quer que eu use o banheiro. Não é que não quer que eu use o banheiro. A pessoa tem o direito de usar o banheiro, mas o banheiro frequentado por aqueles que têm pênis. Porque o banheiro feminino não tem respingo de pinto que não mira a privada.
Aliás, essa é uma das razões pela qual o banheiro masculino é um nojo. Verdade. Então você quer usar o banheiro feminino? Corta o bililiu. Sim. Né? Faz sentadinho. O Irã tem isso muito bem resolvido. Você é trans? Você é mulher? Então, seja mulher por inteiro. Seja mulher por inteiro. Então você não está se falando assim, você não pode usar o banheiro do shopping. Não. Você tem que usar o banheiro, porque eu gosto de usar o termo. Banheiro para pessoas com pênis e banheiro para pessoas sem pênis. Eu acho que é a coisa mais adequada para se falar. Aí